neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Autor da criação. Quem fez o céu, a terra e o mar, quem fez os minérios e os grandes fluviais, no verde Amazonas a passarada a cantar, ouça ao longe o seu lindo gorjear. Ouço ao longe o seu lindo gorjear. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo tão imenso e profundo. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo assim. Quem fez as estrelas e o manto azul sem fim, quem fez as rosas e o perfume do jasmim, louvem de coração o grande autor da criação. Foi Deus que os criou assim, foi Deus que os criou assim. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo e profundo. Oh, meu Senhor, grande amor, criando o mundo assim. Eu ouvi de um país onde é tudo feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há da velhice o temor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão, se não
Deus é seu próprio intérprete. Os remidos a Deus louvarão. Ouvintes, quem oferece o melhor significado, a melhor interpretação, a única, perfeita e correta da Bíblia Sagrada é ela própria. Ela tem o melhor significado de suas próprias coisas, daquilo que ela fala. Isto porque Deus é seu próprio intérprete. Deus é seu próprio intérprete. A sua vida interpreta você. Suas atitudes é a interpretação de sua personalidade, de seu caráter. Então isto é indiscutível. Olhando a natureza pelo prisma que Davi olhava, você vê que ela é uma interpretação perfeita e correta da Bíblia Sagrada. Ele disse no Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Os pregadores dos 7 selos deveriam ter isto como suficiente. 7 trovões, o 7º selo, o silêncio dele. Veja, sem linguagem, sem fala, sem discursos, ouvem-se as suas vozes. Isto é a vida vivida. A natureza está interpretando o cumprimento do Apocalipse. O que João viu em símbolo, a história interpreta, cumpre. Os 3 primeiros selos já se cumpriram e a história não pode negá-los. O 4º selo está em pleno cumprimento, culminando com o arrebatamento da igreja noiva. O 5º selo e o 6º selo são para os judeus. O 7º selo é a hora e a vinda do Senhor. Para que fim? Quem sabe? É silêncio. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Agora, tudo depende de um fundamento. Por isso que a Bíblia tem a melhor interpretação de uma palavrinha de 2 letras apenas. Fé. Fé. Ela é tão pequena como um grão de mostarda, a própria palavra, fé. E o melhor significado desta palavra não está no dicionário da gramática da língua portuguesa. Está na própria Bíblia. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1. Então é sem linguagem, sem fala. Não é aquilo que se apalpa, não é aquilo que se vê. Não é aquilo que satisfaz os sentidos naturais do corpo, que é a visão, a audição, o paladar, etc. E nem mesmo os sentidos do espírito, que é o afeto, a memória, a razão, a lógica. Não. Este que é o homem da máquina é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, você já aprendeu de onde procede estas coisas que eu espero? Procede do concílio de Nicéia? Eu vou ver 3 pessoas lá nos céus? Qual delas eu vou abraçar primeiro?
eu vou adorar? Com qual delas eu vou casar? Como esposa, igreja? Qual delas estará na ceia? E eu ainda ficarei por conhecer o Pai, porque o Filho é que vai estar na ceia. Então veja se tem fundamento. O fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Por isso eles sabiam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não os nomes, mas o nome. Você não tem os nomes do seu marido. Você tem o nome do seu marido. Agora, ouvintes, como ouvir e ver coisas causam efeitos inconscientes? Vejam aí o que causam as propagandas. Para que propaganda de cigarro? Para que propaganda de bebida? E para que propaganda de refrigerantes, venenos mortais e mesmo alimentos com corantes e coisas assim? Veja se o animal irracional precisa de fazer uma propaganda para ele ir lá debaixo de uma fruteira comer a fruta que caiu. Se ele tem que ler uma placa. Ele tem sentidos que o conduzem na alimentação própria. O homem antigamente se alimentava dessa forma. E ele, com toda a sua ignorância e atraso, através da história, dá show no homem moderno. Que hoje não passa de frango de granja. Está certo. Agora, como ouvir as coisas causa efeitos inconscientes? Porque logo o que você ouve exige uma satisfação e você não sabe por quê. Por isso eles gastam fortunas em propagandas de veneno. Também ouvir e ver as coisas de Deus, sua palavra e suas obras, causam efeitos inconscientes. Mas o certo é que o principal efeito de se ouvir a palavra de Deus, de se ouvir a verdadeira palavra de Deus e de ver as suas obras, o principal efeito é fé, é o fundamento. Olha, por isso está escrito, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Suas obras nos mostram que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que creem na sua existência. E sem fé é impossível agradar-lhe. Mas a igreja natural quer agradar a Deus somente através de obras. Através do que se pode mostrar. Mas não vem das obras para que ninguém se glorie, mas sim da fé. É pela graça, foi isto que salvou Martim Lutero. Agora, todo efeito inconsciente um dia torna-se consciente. E ele exige uma satisfação. Sabe-se que um filme de uma novela, ela foi exibida num determinado país com a propaganda de um certo refrigerante no fundo. As pessoas não ouviam. Aquilo estava rodando em alta rotação enquanto as pessoas viam o filme. O resultado é que quando terminava, ou mesmo antes de terminar aquele capítulo, as pessoas estavam sedentas para tomarem aquele veneno propagado inconscientemente ali. Os olhos não viam, os ouvidos não ouviam, e no entanto eles davam sede para beber aquele veneno, aquele refrigerante. Isto era uma satisfação do inconsciente, tornando-se consciente. A satisfação do íntimo cristão é a vida vivida. É sem linguagem, é sem fala, porém ouvem suas vozes. Porque a vida é uma voz. A sua vida fala mais alto do que seus gritos. Isto é certo.
Então a satisfação do íntimo cristão é a vida vivida. Isso é que é trovão, isso é que é selo, isso é que é segredo do sétimo selo. Agora, essa satisfação é justificada pela fé em coisas que não se veem. Como Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Vejamos, ele tem isso da maneira correta. Verso 18, segundo aos Coríntios 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Falando dos rudimentos, as pessoas não podem ver. Não podem ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, através do fundamento que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Como podem ter um edifício perfeito? Como podem ter uma casa perfeita? A fé perfeita é um fundamento perfeito. E isto tem que ser dos apóstolos e dos profetas. Deus quis assim, e é assim, portanto. Por isso, eles creram e deram suas vidas por coisas que não viram. Certo? Eles apenas ouviram Jesus dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Eles deram suas vidas por isto e por outras palavras que eles ouviram. Quem sabe João mostrou os escritos? Quem sabe João contou para alguns deles o que ele viu no Apocalipse em símbolo? Porque Jesus dissera antes: se eu quero que ele fique até que eu venha, que lhe importa, Pedro? E João viu a vinda do Senhor. João viu a morada. João viu a Santa Jerusalém. Mas Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Estes somos nós. Isto é você. Este bem-aventurado, os que não viram. Ou bem-aventurados os que não viram e creram. Que bem-aventurança! Isto é a sua fé, sendo o fundamento do seu edifício, porque São Paulo chama o novo corpo de edifício. Ele fala assim em 2 aos Coríntios 5, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, cheio de dores, de cansaço, de limitações, de decepções, de escândalos, de tropeços, de dificuldades, ora, sendo desfeito, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, perfeita. Então, sua fé é o fundamento desse edifício, desta casa, deste corpo. Por isso você não põe a sua fé em nada dos homens, em interpretação dos homens. Se você for crer numa interpretação, em qual delas, em qual doutrina, de qual denominação você vai crer? Qual é que é a verdadeira? Por isso você não põe a sua fé em nada dos homens, mas sim no Senhor. Você não põe a sua fé em nada dos homens, mas sim no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmes
firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O que interpreta de fato a gravidez de uma mulher é a forma de seu corpo e, por fim, o filho que vem à luz. O que interpreta de fato as coisas de Deus, a Bíblia Sagrada, o Apocalipse, é o cumprimento daquilo. O que interpreta um sonho é o seu cumprimento. O que interpreta a fé é a correspondência daquilo, é aquilo acontecer. Então esteja firme no propósito do seu coração, de prosseguir feliz com Cristo, olhando para cima, porque a redenção está próxima. Lembrando sempre que é sem linguagem, sem fala, que a natureza nos dá a sua voz. E a natureza é uma interpretação perfeita e correta da Bíblia. Porque Deus é seu próprio intérprete. Deus estando em você, a unção de Deus estando em você, não é necessário que homem algum te ensine. O que se deve fazer, como se vestir, como se portar. Agora, você começa lá do beabá, para chegar na álgebra. Comece com o seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você agora vai pôr a sua fé em todo o fundamento apostólico e dos profetas, porque este é de fato o único e verdadeiro fundamento para se cumprir que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que espera você, além desta vida, é um edifício, um corpo perfeito, não sujeito a dores, a privações, a decepções, a cansaços, a vergonhas e outras coisas? Você espera um edifício perfeito, uma casa perfeita, um corpo perfeito, que pode transpor esta atmosfera em fração de segundos sem depender de petróleo? Oh, isto é fé, fé fundamental, fé perfeita, fé no que diz o Senhor. Isto é assim, diz o Senhor. Então a enfermidade nesse corpo fica pequena para você, se diminui tanto que você pode ficar livre dela nesse instante. E Deus te abençoe com esta grande bênção de sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi imputado também como justiça. Promessas de Deus. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz.
E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia ao Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia ao Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Há um absoluto no jogo de bola. Este é o juiz. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, para o cumprir. É lógico que os nossos ouvintes sabem que isto envolve a pessoa de Abraão. Estava certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele era o seu absoluto Elohim, Deus. Deus que não depende de outro. Por isso, quando Abraão viu 3, ele falou, meu Senhor. Ele não confundiu os anjos com o Senhor. Ele não disse, meus senhores, o que Ló disse. Ló foi um crente natural. Por isso ele foi visitado por senhores. Mas Abraão foi um crente espiritual. Viveu pela fé. Por isso disse, meu Senhor. E esse Senhor, não dependendo de outro, é inteiramente absoluto. É soberano. Ele podia perfeitamente deixar até morrer. No caso de Lázaro. Lázaro tinha suas irmãs, as quais o amavam muito, e tinha uma boa amizade com Jesus. Ele hospedava na sua casa, e quando Lázaro estava doente para morrer, mandaram dizer para Jesus que Lázaro, a quem ele amava, estava enfermo. Ele fosse. Agora diz o profeta que se ele fosse, logicamente eles fariam Jesus orar por ele. Mas Jesus não foi. E nisto ele estava demonstrando que era absoluto e que era soberano, e ele não foi por constrangimento da amizade, porque se hospedava ali. É o que muita gente não entende nos ministérios. E toma um como amoroso demais e o outro como sem amor. Mas Jesus não fez isto para que operasse então vida, ressurreição, e para que haja também vida individual, pessoal, o rebanho possa ser independente, o absoluto, ter um absoluto nele. Não é este que corre daqui, corre dacolá, que é o verdadeiro pastor. O pastor vai na frente e às vezes nem olha para trás. O rebanho segue. Agora, ouvintes, isso tem um lado e tem o outro também, não é? Do pastor. Mas quem sabe muitos murmuraram porque Jesus não foi. Eu creio que Marta e Maria não murmuraram. Não se decepcionaram com Jesus. Mas motivo ele deu para murmuração.
É quase possível que tenha havido muitas murmurações. Ele era simplesmente um explorador da amizade delas. Mas veja, ele era absoluto para elas. E ele reconhecia que era absoluto. Ele sabia da soberania de Deus, por isso não agiu por constrangimento religioso, não agiu através do constrangimento da amizade, mas sim, de uma maneira absoluta. Oxalá que todos pudessem entender isto. Você sabe que o profeta desta era disse: oxalá que todos estivéssemos na condição de Sansão, quando estava com seus olhos furados, entregue nas mãos dos filisteus. Para assim então sentirmos necessidade de Deus. Ele disse na mensagem somente uma vez mais: Senhor, oxalá que todas as igrejas, todos os crentes estivessem na condição de Sansão naquela hora. Oxalá que todos estivessem na condição de Lázaro, morto na sepultura, com o nariz caindo. E Deus então viria manifestar o seu poder. É o que Ele faz com o seu corpo, é o que Ele faz com os seus queridos. Mas por falta de um absoluto, o mundo vive às tontas. O profeta diz: quando você se casou, algo teve que girar através de sua mente até que você alcançou aquele poste a respeito daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquele moço, daquela moça. E isto deve ter sido o amor pela sua esposa ou por seu marido. Talvez ela não seja tão bonita quanto a esposa do John, ou ela não é aquilo e aquilo outro, ela não é uma mulher famosa, um homem elegante, uma coisa assim. Mas tem algo nela que te toca, tem algo nele que te toca. Talvez ele não seja tão bonito quanto o outro, ela seja tão bonita quanto a outra, mas tem que haver um absoluto ali que a faz diferente, que o faz diferente para você. E ali está onde você segura. E se aquilo não está ali, é melhor você não se casar. Aquele poste de amarre, aquele absoluto, que você vai respeitá-lo e vai respeitá-lo até nas piores circunstâncias. Ele nunca vai ficar diminuído diante de você perante um homem que tenha mais aparência e que tem mais cultura e que tem mais dinheiro e que tem mais posição e que é mais sabidão. Porque seu marido é seu absoluto. Nenhum doutor, nenhum médico, nem doutor fulano, nem ciclano fica maior do que seu marido para você. Nem aquele ídolo do cinema, nem da música, nem do futebol. Ninguém fica maior do que seu marido para você. Ele não fica diminuído. Embora tenha circunstâncias difíceis, seja cercado até de males. E você tem até sofrimento com ele. Isso é ser o absoluto. Se não é assim, não se deve casar, diz o profeta. Agora, se não há um absoluto, a coisa vira uma confusão. Se não houvesse o Supremo Tribunal, a Corte Suprema num país, o que seria daquela nação? Seria uma confusão. Veja, o juiz no jogo de bola, ele é absoluto. Tem que haver um absoluto no jogo de bola. Este é o juiz. Então, se nós gostamos, se os torcedores gostam ou não de sua decisão, isso não muda o quadro. Aquilo tem que ser de qualquer modo como o juiz determina. É a sua decisão. E a sua decisão é a palavra final. Ele quem diz foi gol, ele aponta para o centro para começar de novo a partida. Foi um ponto ali. E ele determina a ordem e a conduta daqueles que estão pleiteando
jogando a bola. Porque se não fosse ali um absoluto, aquilo seria uma confusão. Não importa se ele está sendo vaiado, ou o que aconteça. Quando ele diz que é falta, é falta. Quando ele diz que é ponto, é ponto. Não importa, ele é absoluto dentro do campo ali. Agora, veja, isso acontece também conosco. Você sabe, ali no trânsito há uma luz vermelha que diz pare, ela é absoluta. Tem uma luz verde que diz vá, prossiga, ela é absoluta. Ela é seu absoluto para parar. Ela é seu absoluto para prosseguir. Quando é vermelho, pare. Quando é verde, siga em frente. Então nada pode te impedir. Você está vendo que o caminho está aberto. Porque o absoluto mandou passar. A lei mandou você passar. Ela te deu ordem para passar. Mas quando está vermelho, o absoluto, a lei, está dizendo pare. Ora, veja se a cidade não tivesse isto. Haveria o quê? Um grande engarrafamento de trânsito. E é o que tem acontecido com o mundo religioso, engarrafamento denominacional, engarrafamento de credos, engarrafamento de dogmas, de doutrinas, dos grupos, inventando doutrinas e coisas, e assim temos mais de 1000 e tantas denominações dentro do chamado cristianismo. Umas mais velhas, dizendo ser mães, outras mais novas, e assim por diante. Mas não importa, tanto era a prostituta Herodias, a mais velha, como era a prostituta sua filha mais nova. Todas as duas estavam perdidas. A mãe e as filhas. Tudo parte lá do concílio de Nicéia. 3 pessoas distintas. Tudo parte do batismo nos títulos. Mas quando parte lá do absoluto dos apóstolos, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você nunca chama Deus de 3 pessoas. Você vê o Filho no Pai, você vê 3 ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. Você sabe que a fé no Filho de Deus é a fé que vence o mundo, porque quem tem o Filho tem também o Pai. Você sabe que o Espírito Santo é aquele que o Pai enviaria, mas era o mesmo, era o Espírito de verdade que habitava com os apóstolos e estaria neles. É o mesmo Espírito de verdade. Quando isso parte do fundamento, do absoluto dos apóstolos, quando isso parte do absoluto de Abraão, que disse, meu Senhor, então ele faz uma promessa para você. Ele faz a promessa no seu coração. Ainda que individualmente, isto é segredo, isto é mistério. Quando a pessoa crê, ninguém pode tirar. Houve um moço lá no oeste que foi lá no curral, quando o povo estava em festa e as moças devidamente arrumadas, porque ele era dono de tudo e ele queria casar-se. E elas então se aprontaram, pintaram-se e fizeram tudo que puderam para conquistá-lo. Mas ele era lá de Chicago e daquilo ele estava enjoado, daquelas fantasias, de unhas pintadas, de olhos pintados. Ele não tinha encontrado caráter naquilo. E enfadado da festa de 3 dias, ele foi no curral da fazenda. E lá ele encontrou uma jovem de pés descalços, era a prima órfã daquelas moças. E ela estava arrumando ali, lavando as louças, e ela não tinha unhas para estragar. E ela estava toda mal arrumada, trabalhando para a festa. E ele viu aquilo, e na segunda noite ele perguntou para ela, eu estou aqui para procurar uma noiva para mim. Você se casa comigo? Ela, naturalmente, ficou até assustada, mas logo ela respondeu, caso. Ele disse, daqui 1 ano eu virei te buscar. Agora ninguém escutou aquela promessa. As primas ricas não escutaram aquilo, não ouviram aquilo.
Eles não viram o anjo falar com Maria. Eles não puderam ver isto. Agora, elas não viram o rapaz fazendo a promessa para a prima órfã. E ela começou a arrumar, a preparar seu enxoval. O que faziam as primas ricas? Zombavam, criticavam dela. Por quê? Elas não criam no que ela dizia. Perdeu a cabeça a pobre da menina. Veja, se um homem daquele vai deixar de escolher uma de nós, tão bem arrumada, tão bonita, para ir lá no curral te escolher, você está doida? Ela dizia, ele me deu a palavra, ela tinha o absoluto, desceu no coração dela, ela creu naquilo. Ele estava lá buscando caráter. Assim são as denominações, elas criticam da mensagem, zombam e procuram apresentar beleza, corais e tempos caríssimos para Deus. Mas há alguém que recebeu a promessa do absoluto e está certíssimo de que o que ele prometeu também é poderoso para o cumprir, para fazer. Ora sim. Isto deve fazer com que você passe a crer na palavra de Deus, porque quando Deus vai aparecer para você e fazer uma promessa para você, não é quando você toma a Escritura. É quando você toma a Escritura e vê Elias ali dentro. É quando você toma a Escritura e vê o seu batismo correto em Atos 2:38, o cumprimento de Mateus 28:19. É quando você vê a ordem e a conduta das mulheres e dos homens dentro da Bíblia. Isso é Deus falando para você. É quando você vê a Santa Jerusalém. É quando você vê as promessas na Bíblia. É Deus falando com você. Deus dá-nos promessas. E Deus cumpre o que diz. Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Se sentes tristezas ou provações vis, Deus nunca as promessas ouvida. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida, e os que têm fé em breve verão. Deus nunca as promessas ouvirá. Se sofres e gemes da forja da dor, Deus dá tua alma ferida consolo sublime com voz de amor. Deus nunca as promessas ouvirá. Não importa se eles acham ou se eles acharam que Jesus estava errado, ele é absoluto em não atender a Marta e Maria na hora. Não importa. Eles não viram o que o anjo tinha dito para Maria. E Jesus viria através dela, que o Espírito Santo a cobriria com sua sombra, e ela daria à luz o filho prometido. Os sacerdotes, a sociedade, não viram nem ouviram aquilo, mas ela ouviu. Ela escutou. Abraão viu. Abraão escutou a promessa. Sara escutou do outro lado da tenda. Ao descrer de suas possibilidades, não morreu porque estava em Abraão. É a causa de não termos sido consumidos se de fato somos igreja do Senhor. Se somos a esposa de Cristo. Deus não matou a Sara porque ela estava em Abraão. E Abraão era seu absoluto a ponto de chamá-lo de Senhor. Sara nunca teve senhores, nunca teve maridos. Ela teve Senhor.
A igreja nunca teve senhores. Ela tem Senhor, Senhor Jesus Cristo. E como a mulher recebe o nome do marido, a igreja recebe o nome de Jesus no seu batismo. É certo que isso não é tudo. É para uma boa consciência. O registro do cartório não é o casamento. Mas você vê que o casamento está no coração. Assim também é o nome de Jesus Cristo quando é trazido pelo Espírito Santo. O nome de seu marido está no seu coração, está no seu caráter, não está só no papel. A Bíblia não está só no papel, está implantada em você, timbrada no seu caráter. Isto é que faz dela o seu absoluto. Compreendeu agora? Deus te dê bênçãos. Então é absoluto sobre a enfermidade, sobre o mal, e Ele te cura agora. Ele te abençoa, Ele te salva como absoluto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz. Jesus em quem confio é para mim os seus caminhos sempre aberto ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz que nasce boa está a lutar dos braços de uma cruz. Jesus Cordeiro Santo, guarda
aos remidos teus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, atende, cessa os penares teus, com Cristo estando junto ao